O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 8. Leremos versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Esse texto pode ser usado de duas maneiras. Pode ser usado de uma forma totalmente liberal, fazendo com que nós, na igreja, acolhamos todo tipo de pecado e sejamos coniventes com todo tipo de pecado. Por outro lado, nós podemos olhar para esse texto na perspectiva de Jesus, que a igreja é um lugar de cura, que a igreja é um lugar de perdão, que a igreja ela tem como missão acolher os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. E sermos uma comunidade que trata, que cuida uns dos outros. Amém? Dentro dessa perspectiva, nós precisamos criar uma cultura na igreja de acolhimento, de aconselhamento, de perdão. E quando olharmos para os erros, para os pecados, para os problemas que cada um aqui tem enfrentado, haja graça, haja misericórdia, haja cura, haja restauração. Amém? Por isso que Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem o quê? Perdoados. Mas eu fico com medo de confessar meus pecados para vocês. Fiquei sabendo dos meus pecados, e aí, ao invés de me curar, vocês pedem a minha exoneração do ministério, que você é um pecador desgraçado. Quantas pessoas buscaram ajuda na igreja, e ao invés de serem acolhidas, de serem tratadas, foram julgadas.
E aqui eu quero, nesta manhã, justamente trabalhar esse assunto, porque esse capítulo 8 é um capítulo fantástico do Evangelho de João. Ele está dividido em 4 partes. E aqui há pelo menos uma série de contrastes e conflitos entre a graça e a lei, versos 1 a 11. Entre a luz e as trevas, 12 a 20. Entre a vida e a morte, 21 e 30. Entre a liberdade e a escravidão, 31 a 47. E a honra e a desonra, versos 48 a 59. Mas o que me encanta nesse capítulo é justamente esses 11 primeiros versículos, onde Jesus, ele revela o seu grande poder de perdoar, de restaurar. E talvez você esteja aqui hoje precisando de colo, precisando de carinho, porque você tem suas lutas, os seus problemas. E você gostaria que a graça de Deus fosse derramada sobre a sua vida hoje. E que ao tomar a Santa Ceia, você se sentisse perdoado, amado, acolhido. Amém? Vamos para o texto. Aqui nós temos os 3 personagens principais. Primeiro, os personagens representando o templo, os escribas e os fariseus. O segundo personagem que nós temos aqui, a segunda personagem, é a mulher, que foi flagrada em adultério, exposta de uma forma maldosa, o seu pecado, o seu erro, diante de todos. Mas você tem também aqui o terceiro personagem, que é a figura de Jesus. Veja nos versos 4 e 5, qual foi a atitude dos escribas e fariseus. Diz o texto, a partir do versículo 3, que os escribas e fariseus trouxeram a mulher à sua presença. Uma mulher surpreendida em adultério. E veja no texto, fazendo-a a ficar de pé no meio de todos. Esse não era o trato comum, esses tratos eram tratados de forma conciliar, de forma reservada. Mas aqui, meus amados irmãos, esses homens, parece que eles têm prazer em expor o pecado do outro, em se alegrar com o erro do outro, em usar o erro do outro para dizer que ele é melhor do que o outro, que ele é crente, que ele é santo, que ele é perfeito. Mas veja, nos versos 4 e 5, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Se você abrir a Bíblia, por favor, lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e em Deuteronômio 22, você vai descobrir o que a lei de Moisés falava. Vamos para Deuteronômio 22. Deuteronômio 22 diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel. Então preste atenção. Se a mulher foi flagrada em adultério, onde estava o homem que estava deitado com ela? Pela lei, os dois deveriam ser julgados. Nas suas motivações, nas suas práticas e receberem a pena merecida. Outra coisa que é
estranho nesse texto. Qual era o objetivo dos escribas e fariseus em trazer o assunto para Jesus? Eles estavam preocupados com a santidade da igreja, eles estavam preocupados com as famílias envolvidas ali, os cônjuges traídos, eles estavam preocupados com aquela mulher, eles tinham amor por aquela mulher, eles estavam preocupados na recuperação daquela mulher, no tratamento daquela mulher. A resposta que o texto nos mostra, meus amados irmãos, é que não. Diz o texto que eles estavam ali usando aquela mulher porque queriam apenas um motivo para acusar Jesus contra a lei. Veja no versículo 6 o que diz. 8:6. Diz assim, vamos ler juntos? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Então veja bem, isso aqui é um jogo de cena, isso aqui é um teatro, isso aqui é uma arapuca, é uma armadilha. E pessoas machucadas, pessoas que estavam lutando contra pecados, são usadas justamente com esses propósitos. Isso é uma coisa demoníaca, diabólica. Vocês acham que isso acontece hoje ou não? Você acha que tem gente na igreja que, muitas vezes, e eu já vi isso muito, é cruel com o pecado dos outros para esconder os seus pecados pessoais? Gente que julga, gente que se acha mais espiritual, mais crente, gente que acha que ele jamais cairá naquele pecado, confiando na sua própria carne. Mas o texto segue, a narrativa segue. Sabe o que Jesus fez? Jesus não lhe respondeu. Ele inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Eu queria saber o que Jesus estava escrevendo. Porque Jesus não escreveu nada. Não tem um escrito de Jesus, escreveram sobre ele. Mas o que ele estava escrevendo? O que o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, naquela situação, fosse eu, diz, vou pegar esses caras agora. O que você acha? Veja no versículo 7. Versículo 7. Vamos lá, ler juntos? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. Que não tem nada a ver com Chico Buarque, tá? Joga pedra na Geni, não tem nada a ver. O que esse texto está nos ensinando aqui? O que Jesus está querendo nos ensinar? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7. Deuteronômio 17, versículo 7. Vamos ler juntos? A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Preste atenção. A lei estabelecia que aqueles que acusavam a mulher deveriam executar a sentença. Os primeiros que deveriam jogar a pedra, praticar a pena, são aqueles que estavam como testemunhas de acusação.
quem deveria atirar pedras sobre aquela mulher eram os escribas e os fariseus, os primeiros, porque a lei dizia assim. Quem começa a execução da pena são aqueles que estão acusando. Mas Jesus, aqui, também, ele diz, aquele que dentre vós estiver sem o quê? Pecado. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte que o adultério não é aquele apenas que é pego em flagrante, mas se no teu coração você já desejar, você já está o quê? Pecando. Olha, se a gente fosse aplicar aqui para os homens que estão nesse auditório, ia faltar pedra em São Paulo. Porque Jesus vai justamente mostrar que o pecado, ele deve ser tratado a partir da graça de Deus, a partir do perdão de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, como crente, como igreja, como uma comunidade que está preocupada em cuidar das pessoas, em restaurar as pessoas. Não é você ser conivente com o pecado, mas entender que o pecado precisa ser tratado, curado, restaurado. E que as pessoas que são pecadoras, eu e você, nós precisamos da graça de Deus, porque é a graça de Deus que é a resposta de Deus para os nossos pecados. Não tem outra resposta. E o perdão de Deus é incondicional. É incondicional. Eles que acusavam a mulher deveriam iniciar a penalização daquela mulher. Eles que acusavam a mulher deveriam ser perfeitos em sua conduta sexual. Quem deles não tinha cometido um pecado sexual? Quem deles? Hoje nós temos na igreja muita gente enfrentando problemas na área de pornografia, na área de vício, na área de dependência química. Com essa pressão, com essa ditadura grega, muita gente lutando contra tentações homossexuais, tanto mulher quanto homens. O que é que nós vamos fazer com essa nova geração que está aí, perdida, confusa, maltratada, com as suas lutas pessoais, íntimas? O que é que nós vamos fazer? Mandar tudo para o inferno? Ou vamos cuidar dessas pessoas? E aqui eu quero solenemente chamar a sua atenção para o fato de que a pergunta que Jesus fez ficou no ar. Ninguém respondeu. E todos foram se afastando da presença daquela mulher. E, interessante, começar dos mais velhos, porque os mais velhos são os mais safados. Tem mais histórico de safadeza. E ele fica sozinho. Jesus pergunta então para a mulher, versos 10 e 11. Mulher, onde estão aqueles teus o quê? Acusadores. Meus irmãos, a coisa mais fácil é acusar. A coisa mais difícil é defender, é ter compaixão, é se colocar no lugar do outro, na pele do outro, na situação do outro. E aqui eu não estou defendendo que a igreja de Pinheiros se torne uma igreja inclusiva, que aceita, não é isso. O que nós estamos colocando aqui é uma igreja que ministra graça, perdão, que esteja preocupado em recuperar as pessoas.
não apedrejá-las. E Jesus vai nos ensinar 3 lições nessa resposta que ele vai dar aqui, que eu queria deixar para a nossa meditação. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Perguntou ele. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Primeiro, irmãos, 3 lições aqui. Primeiro, todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. A pergunta de Jesus é clara. Onde estão aqueles, o quê? Teus acusadores. Não eram um, não eram 2, eram vários. Mesmo, irmãos, sem termos, muitas vezes, autoridade moral, nós julgamos os outros. Mesmo sem autorização de Deus, nós sentamos na cadeira dele, que é a cadeira de juiz. Ele é que julga. Nós sentamos. Mesmo sem autorização da Bíblia, nós os julgamos mais espirituais do que os outros, mais inatingíveis em determinados pecados. Às vezes estamos cometendo o mesmo pecado que estamos apontando no outro. Jesus diz, antes de apontar o cisco que está no olho do teu irmão, veja a lasca que está no teu olho. Cuidado para você não ser condenado naquilo que você está acusando. Vocês estão me entendendo ou não? Jesus nos lembra que colhemos o que semeamos na proporção que semeamos. Se julgamos os outros, seremos julgados. Se perdoarmos, seremos perdoados. Somente Deus é juiz supremo. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Vamos ler juntos? O que aqui diz? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Segunda lição que Jesus nos dá nessa resposta. E aqui é o que a gente tem que entender como igreja. Jesus Cristo veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. O cara, quando chega aqui na igreja de Pinheiro, já passou na macumba, no espiritismo, no psicólogo, no psiquiatra, na igreja tal, igreja tal, igreja tal. O cara está arrebentado, já chega aqui, só o pó da rabiola. O que é que a gente faz com esse povo? Como é que nós vamos fazer? Jesus diz que quem crer nele recebe o seu perdão e está livre de toda condenação. Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. É Jesus que está dizendo. Porque ele não veio ao mundo para julgar o mundo, para condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio para pôr em liberdade os cativos, para consolar todos os que choram. Você crê nisso ou não? Ele veio.
E eu quero dizer para você, como pastor, não tem problema você ser problemático. Tá certo? Todos vocês são problemáticos. Mas Jesus é solucionático. Ele chama você. E Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos recebe e nos acolhe. Graça é receber o que não é merecido. Misericórdia é não receber o que é merecido. Sabe o que Jesus faz? Ele derrama graça e misericórdia sobre a mulher pecadora. Jesus está aqui hoje, nesse culto, nessa ceia que nós vamos tomar, para perdoar você, para restaurar você, para curar você. Rick Warren diz, alguém disse que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, Ele os joga no mais profundo do mar. Então coloca um aviso dizendo, proibido pescar. Ele não quer que continuemos dragando os nossos pecados. Pecado perdoado, pecado esquecido por Deus, enterrado por Deus. Pare de chorar, pare de sofrer. Aqui não é universal, mas é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja da graça. É a igreja do poder universal, mundial. Da graça de Deus para você. Terceira lição que Jesus nos ensina é que o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Irmãos, o salmista disse que Deus ele é mais temido quando Ele perdoa. Somente Ele perdoa pecadores. E quanto mais Ele perdoa pecadores, mais Ele é amado, Ele é adorado. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Não sei o que aconteceu com aquela mulher, ela se foi. Ela se foi. A história não registra. Mas o que fica claro é que quem recebe o perdão deve buscar a santificação. Quando a gente recebe o perdão de Deus, há uma mudança de Senhor e de serviço. Se Jesus é o seu Senhor, você deve se consagrar totalmente a Ele em santificação. Antes você era escravo do pecado, agora você é servo de Deus, você é filho de Deus. Eu gosto muito da citação de J. Blanchard, que ele diz assim, o que o homem descobre, Deus cobrirá. O que o homem cobre, Deus descobrirá. Nada podemos esconder dele. E Ele conhece a minha luta pessoal, as suas lutas pessoais, os seus problemas. E aquela mulher pecadora, como eu e você nesta manhã, podemos ser alvo da graça de Deus. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. Do jeito que você é. Complicado. Hebreus diz que nós, como igreja, devemos fazer veredas para cordeiros mancos. O que tem de manco que vai entrar no céu é uma festa. Porque o cordeiro manco é aquele que não tem aquela
aquela performance espiritual. E dá trabalho. E faz aconselhamento. Cai, levanta, vai, tá. É assim mesmo. É assim. A igreja é assim. Charles Spurgeon, ele diz assim: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e ele tenha o lançado fora. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados a quem ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como crianças. Sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Livrou-me no seu sangue e estou branco mais do que a neve. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quando eu prego sobre a graça, eu começo a chorar. Qual é a sua luta, meu irmão? Não vai aparecer no telão, não, fica tranquilo. Cada um tem a sua luta, cada um tem o seu problema, o seu casamento, o seu trabalho, na sua vida pessoal. Mas Deus quer ministrar graça para você nessa manhã. Quer perdoar você. Quer dizer para você nessa manhã, vai e não peques mais. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. O Senhor conhece as nossas lutas, a luta do teu povo, das tuas ovelhas. Lutas, ó Deus, contra a presença do pecado em nós. Somos teus filhos, somos crentes, o nosso prazer não está no pecado. O Senhor já nos libertou e nos perdoou de toda e qualquer condenação. Nenhuma condenação há, mas há o sofrimento da luta, da provação, da tentação que enfrentamos neste mundo, Senhor. Derrama paz, derrama bálsamo, derrama perdão, derrama libertação, derrama consolo nessa manhã aqui na igreja, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão feridos, que estão magoados, que estão aflitos, desanimados. Ministra graça, Senhor. Ministra o poder do consolo do Espírito Santo nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.